Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula de número 22 do nosso curso de História Geral, na qual nós faremos a revisão da Idade Moderna, colocando os principais fatos na linha do tempo e conseguindo enxergar as relações de causa e efeito e as distâncias temporais entre os acontecimentos. Eu gostaria de destacar inicialmente sobre essa linha do tempo uma mudança de perspectiva historiográfica que vocês devem ter notado entre as aulas da Idade Antiga e da Idade Média e as aulas da Idade Moderna. Essa diferença se dá ao modo como a historiografia dessas épocas trataram a sua própria história. Como mencionei brevemente na nossa introdução a esse curso, existem diversas linhas historiográficas que foram mais ou menos relevantes com o passar do tempo. O modo de se fazer história na Idade Antiga e na Idade Média é um modo muito focado nos grandes eventos, nos grandes feitos dos grandes homens, focado muito em atuações individuais, em cadeias de fatos, etc. Quando nós migramos para a Idade Moderna, especialmente após o Iluminismo e a produção historiográfica do Iluminismo sobre essa Idade Moderna, há uma ascensão do que pode ser chamado, lato sensu, vários ramos, várias teorias dentro de uma família chamada de historiografia do processo. Ou seja, passa-se a enxergar a história menos como movida pelos fatos dos homens, ou seja, pelas intenções de indivíduos e de suas ações no mundo, dando margem, na verdade, para o entendimento de processos históricos que são maiores que os indivíduos, que arrastam os indivíduos, de tal forma que, mesmo que um indivíduo esteja contrário, se ele está no meio da maré da história em determinado sentido, ele é carregado por ela. Essa forma de enxergar a história produziu a maioria da historiografia sobre o período, de forma que, quando se estuda história, é impossível não estudar as fontes que bebem desse conceito e estudar efetivamente a história nos livros, nos autores, exatamente com o pano de fundo desse conceito. Então vocês percebam que enquanto nas nossas primeiras aulas nós focamos as civilizações da Idade Antiga, suas ascensões, suas quedas, enquanto na Idade Média nós falamos sobre o papel dos impérios, da igreja, das nações específicas, na Idade Moderna nós falamos sobre grandes processos, macroprocessos históricos. A modernidade, o renascimento, a reforma, o iluminismo, o romantismo, etc. Efetivamente essa é a marca desse período e nós veremos, inclusive, na distribuição temática da nossa linha do tempo, que isso realmente acontece, mas o papel didático da linha do tempo é justamente trazer o conteúdo fático, cronológico, atrelar os acontecimentos às datas e mostrar essas relações históricas de causa e efeito, que eu imagino que é bastante útil para quem quer ter o panorama geral da história mundial. Então vamos a ela. Nós sabemos que a Idade Moderna começa com a queda de Constantinopla e do Império Bizantino para os turcos otomanos, tal como nós mencionamos na aula que nós abordamos o Império Bizantino, que nada mais é que o Império Romano do Oriente, que ainda sobreviveu às invasões bárbaras e começa a ceder lentamente, depois de um período de auge do governo do imperador Justiniano, às pressões das invasões árabes e as invasões muçulmanas, depois as invasões dos turcos otomanos. Então, efetivamente, quando cai Constantinopla e encerra-se definitivamente essa fase de um império romano reconhecível institucionalmente, começa a Idade Moderna, que é essa fase de transição da fase do mundo pré-moderno para a modernidade na qual nos inserimos até hoje. E, inaugurando exatamente como o primeiro marco distintivo dessa nova era, é exatamente Gutenberg desenvolvendo a imprensa de tipos móveis. Ele imprime a Bíblia como o primeiro livro impresso e começa esse processo de disseminação e de pulverização do conhecimento através da imprensa, que será muito importante não apenas para o Renascimento e para a Reforma, mas também para toda a onda de contestação do poder que marcará essa idade altamente inovadora e depois a contemporaneidade altamente revolucionária.
De 1455 até 1485, você tem a Guerra das Rosas, uma das guerras civis inglesas, em que uma distinção dinástica, né, coloca em diferentes campos de batalha os partidários da Casa de York e os partidários da Casa de Lancaster, ramos da dinastia Plantageneta, e a solução desse conflito levará na Inglaterra a ascensão do poder real na dinastia Tudor, que é a dinastia realmente que encerra essa guerra, unificando os dois ramos, mas fazendo todo aquele processo de final da Idade Média, de enfraquecimento da nobreza, uma crise de segurança e uma necessidade da reafirmação do poder real. Na Espanha, você tem nas Espanhas, né, que significarão politicamente os reinos de Leão e Castela, se juntam posteriormente, o reino de Castela e Aragão se juntará e conquistará Granada, né, efetivamente criando essa unidade política que será o Reino da Espanha, um Estado-nação altamente poderoso na Idade Moderna. O casamento de Fernando de Aragão e da rainha Isabel de Castela leva à unificação prática desses reinos, e quando efetivamente seus sucessores assumirem ambas as coroas, elas se unificarão na coroa do Reino da Espanha. O período do Renascimento, que começa nas cidades-estado italianas, tem como uma marca esse governo de Lourenço de Médici, né, que foi um governante da República Florentina que levou ao seu auge, né, econômico e cultural. Seu governo vai de 1469 até 1492. Efetivamente, então, Isabel e Fernando, os reis católicos, né, finalizam a Reconquista, que vinha lá do século X, com a conquista de Granada, e expulsam os judeus da Espanha. Muitos migrariam, inclusive, em direção à Itália, em direção ao restante da Europa. Esse Estado nacional, Portugal e Espanha, que emerge e que reúne poder e que consegue se lançar a grandes expedições, promoverá também todo o período de colonização, que muito nos afetará, que é no Brasil especialmente, mas em 1492 Cristóvão Colombo chega às Américas e inicia esse período de colonização. Em 1494, o Tratado de Tordesilhas, famoso Tratado de Tordesilhas, divide um novo mundo entre Portugal e Espanha, superando uma bula papal predecessora e efetivamente colocando essas duas potências que iniciam essa competição pelo processo de colonização em um acordo geográfico que não será respeitado pelas outras nações não signatárias, que logo em seguida se dedicarão à colonização do Novo Mundo. Vasco da Gama chega às Índias em 1498, Pedro Álvares Cabral chega ao Brasil em 1500. Iniciando as tensões religiosas, você tem, né, um período de 120 anos em que ocorre a construção da nova Basílica de São Pedro, que substitui a Basílica antiga da época de Constantino. Esse movimento de reconstrução será um dos catalisadores de toda a questão da venda de indulgências, que catalisará a reforma. Em 1516, Erasmo de Roterdã publica sua nova edição grega do Novo Testamento, trazendo várias questões aí sobre a correção linguística da Vulgata de São Jerônimo, que era a versão oficial da Igreja Católica, inclusive seria confirmada pelo Concílio de Trento como a versão oficial da Igreja Católica, mas gerará um debate teológico intenso sobre o significado de certos conceitos bíblicos teológicos. Em 1517, Martinho Lutero divulga as 95 teses sobre indulgências. Comentamos que é um debate historiográfico sobre se as teses foram afixadas na porta da igreja da Universidade de Wittenberg ou se foram enviadas ao arcebispo local, mas fato é que ele se torna público para debate e inicia o processo de discussão da reforma. Em 1519, Carlos de Espanha é eleito sacro imperador romano, romano-germânico. Carlos V, da dinastia de Habsburgo, que foi a maior dinastia da história da Europa, governará um grande império e será um ator político decisivo na época da Reforma Otomana e o Partido Católico. Durante seu governo, Hernán
Cortés conquista o Império Azteca e começa efetivamente a colonização do México espanhol. Em 1521, Martinho Lutero é excomungado pelo Papa Leão X. E efetivamente aqui as tensões se escalariam. Em 1530, os príncipes protestantes alemães assinam a Confissão de Augsburgo. Inclusive, o termo protestante provém de uma dieta imperial em que o imperador tentou manter a coesão religiosa do império e recebeu um protesto dos príncipes alemães que ficaram partidários da reforma, e sendo o Sacro Império muito fragmentado e muito frágil do termo de coesão política, esses príncipes protestantes conseguem se afirmar e estruturam inclusive uma liga militar para defender o direito da sua política religiosa. Em 1532, o sistema de capitanias hereditárias é instituído no Brasil, mais ou menos na mesma época em que Francisco Pizarro conquista o Império Inca, também na América Espanhola. Em 1534, o ato de supremacia cria a Igreja Anglicana e estabelece a suprema autoridade religiosa e política do rei da Inglaterra, afastando a jurisdição eclesiástica papal e concentrando no monarca inglês a plena potestade não apenas do poder político, mas também do poder religioso, que reforçará ao máximo, mais perto que a Inglaterra chegou do absolutismo monárquico nos reinados de Henrique VIII e de Elizabeth I. Depois acontecerá todas as questões sobre como isso afetará, inclusive, a dinâmica interna de poder da Inglaterra, desembocando nas revoluções inglesas. O Papa Paulo III, em 1534, autoriza a criação da Companhia de Jesus, dos jesuítas, como esse novo braço de atuação da reforma católica e da contra-reforma católica, não apenas criando um ambiente de zelo dentro da Europa, mas também se dedicando à cristianização dos povos colonizados. Então, de 1545 até 1563, há o Concílio de Trento, extremamente importante para a definição dogmática da Igreja Católica frente à reforma protestante, e inicia todo o movimento da Contra-Reforma Católica, que terá consequências filosóficas, culturais. O Barroco é muito ligado à ideia de Contra-Reforma e uma reação ao Renascimento, etc. Nessa ascensão também dos Estados nacionais, em 1547, Ivan o Terrível funda o Csarat da Rússia. Há uma discussão recente sobre se o termo de tradução correto seria Ivan o Terrível. A maioria dos historiadores que se dedicam à história russa hoje em dia está sugerindo de que o epíteto correto seria Ivan o Temível, mas efetivamente na historiografia brasileira o termo se consagrou como Ivan o Terrível, um monarca de pulso de ferro, efetivamente, mas que estabelece realmente as bases do Estado moderno russo, que depois seria modernizado pelo Pedro Grande, depois pela Catarina II, etc. Em 1548, estabelecido o primeiro governo geral do Brasil, uma tentativa já de superação das capitanias hereditárias e concentração de certa autoridade regional no Brasil. Em 1554, a fundação da cidade de São Paulo. Em 1555, a Paz de Augsburgo inicia a primeira trégua entre católicos e luteranos no Sacro Império, após o início das hostilidades entre esses dois estados dentro do Império. Inicia-se uma guerra civil que iria e voltaria entre hostilidades e períodos de trégua. De 1558 a 1603, você tem a Era Elizabetana, o reinado de Elizabeth I da Inglaterra, a Era de Ouro da Inglaterra, com o ato da uniformidade religiosa, em 1559, o estabelecimento da doutrina anglicana nos 39 artigos de religião, de 1563, a execução da rainha Mary Stuart, mãe do futuro rei da Inglaterra, do James, em 1537, e a reação católica em 1538, a invencível armada espanhola do rei Filipe II da Espanha tentará finalmente invadir a Inglaterra e será rechaçada, estabelecendo aí o início do declínio do grande império espanhol e o início da ascensão do grande império inglês. As guerras de motivação religiosa continuam na Europa. De 1562 até 1598 você tem as guerras de religião francesa, você tem o famoso
massacre da Noite de São Bartolomeu em 1572. Não apenas a cristandade vive uma intensa disruptura interna, mas contra os inimigos externos após a queda do Império Bizantino, os otomanos continuam entrando e ocupam a Península Balcânica e serão interrompidos, né, na Batalha de Lepanto, em 1531, quando a frota cristã, uma liga cristã, derrota os otomanos e freia um pouco essa marcha. De 1580 até 1640 você tem a União Ibérica. A União Ibérica foi um período em que, efetivamente, com a falha da dinastia de Avis, que é a segunda dinastia, o rei Filipe II da Espanha efetivamente herda, compra e conquista Portugal, como ele gostava de dizer, e funda a terceira dinastia portuguesa, seria a dinastia Habsburgo ou a dinastia filipina, porque foram uma sucessão de 3 reis Filipes que, ao unificar a Península Ibérica, acabaram também unificando a América colonizada, a América Latina colonizada, e acabando tornando impraticáveis as distinções do Tratado de Tordesilhas também. Então, você tem esse período de forte reforço do Estado espanhol com essa junção com o Império Português, que seria encerrado em 1640 com a revolta, né, dos conjurados, que elevam a Casa Ducal de Bragança, de ascendência real, né, com o duque João, que se torna el rei Dom João IV, e funda então a dinastia de Bragança, a quarta dinastia do Reino de Portugal. Em 1562 nós temos o estabelecimento do calendário gregoriano, nosso atual calendário do Ocidente, que corrige muitas questões do calendário juliano, que era o calendário utilizado até então, e que o calendário juliano que ainda é utilizado cerimonialmente, liturgicamente em algumas partes do mundo. Em 1598 você tem efetivamente o Edito de Nantes, quando Henrique IV da França, o primeiro rei da dinastia de Bourbon, que era huguenote e converte-se ao catolicismo para facilitar a sua ascensão ao trono da França, concede liberdade de culto e inicia um período de arrefecimento das tensões, das hostilidades religiosas dentro da França, que seria superado no reinado de Luís XIV, efetivamente, e será importante até como um catalisador da Revolução Francesa, que será a nossa próxima aula. Então, efetivamente, esses estados nacionais vão se consolidando conforme as hostilidades religiosas vão acontecendo. Em 1603, com a morte da Rainha Elizabeth, o filho de sua prima, James VI da Escócia, primeiro da Inglaterra, Stuart, une as coroas inglesa e escocesa, que depois se uniriam juridicamente também no Reino da Grã-Bretanha. Inicialmente seria governado como uma união pessoal dessa dinastia. Lá no Oriente, de 1603 até 1868, você tem Tokugawa Ieyasu estabelece o Shogunato Tokugawa no Japão, um sistema de ditadura militar feudal isolacionista que seria muito importante para o estabelecimento, né, das bases da cultura japonesa, que só seria superada com o fortalecimento do governo imperial central japonês, com a era Meiji, e efetivamente a abertura do Japão. Mas durante, né, esses séculos, o Japão fica num sistema de imperadores fracos, simbólicos, e a divisão territorial descentralizada no país, muito parecido com o feudalismo, e um shogun, que é uma liderança militar, efetivamente exercendo o papel proeminente político. Do outro lado do mundo, em 1607, a fundação de Jamestown, a primeira cidade permanente na América, né, o início da colonização dos Estados Unidos, com Jamestown, né, a cidade de James, que era o rei da época. Então você tem esse início, né, do Império Britânico. De 1618 até 1648, um evento muito importante, nós abordamos ele, a Guerra dos 30 Anos, que opõe católicos e protestantes nas suas grandes potências. E, efetivamente, esse conflito será um conflito muito intenso, muito longo, muito sangrento, e, efetivamente, esgotará as forças de ambos os lados. E as nações perceberão de que elas não conseguirão mais manter a unidade religiosa da Europa, mesmo que sob a força das armas. Não há mais possibilidade de repressão dos movimentos religiosos dissidentes, e efetivamente acomata-se a transição de uma ordem internacional com base na religião para uma ordem com base em estados nacionais soberanos, inclusive reconhecidos internacionalmente como
soberanos o suficiente a ponto de estabelecer a sua própria opção, doutrina religiosa que será respeitada pelo princípio da soberania na comunidade internacional. Extremamente importante, em 1648, esses tratados da Paz de Westfália, que encerram a Guerra dos 30 Anos, inaugurando o conceito de Estado-nação soberano e a ordem internacional que até hoje vigora no mundo. De 1624 até 1654, aqui no Brasil muito propriamente, a invasão holandesa do Brasil, o que mexerá com a identidade dessa colônia e buscará efetivamente criar uma certa identidade entre os colonos brasileiros e a cultura portuguesa, aos povos nativos, aos povos emigrados, etc. Então, essa invasão holandesa, apesar de curta e suas consequências diretas não muito duradouras, no Brasil é um período importante na história da colônia para essa acertação da identidade que depois emergirá nas revoltas coloniais. De 1642 até 1651, percebe exatamente nesse período em que os holandeses estão no Brasil, está acontecendo a Guerra Civil Inglesa entre Carlos I, o exército novo tipo do parlamento e os puritanos nas revoluções inglesas, tal como nós discutimos. Esse período de contestação do direito divino dos reis da monarquia absoluta na Inglaterra é exatamente o mesmo período em que a monarquia absoluta estava tendo o seu maior esplendor na França com o reinado de Luís XIV, que começou a reinar muito jovem, é o maior reinado da história da Europa. Luís XIV, que subiu ao trono com 5 anos de idade e morreu aos 79, então uma idade bastante avançada para a época, e resguarda aí para si o título de maior reinado da Europa com 74 anos de governo. Quando criança, aproveitando a regência da sua mãe, Ana d'Áustria, a nobreza tenta constranger esse poder real emergente que vinha emergindo desde os reinados de Francisco I, das regências de Catarina de Médici, a Luís XIII, etc., há uma tentativa de revolta dos grandes, dos grandes nobres, que foi chamado a Fronda, 1948 e 1949. Esse evento foi tão traumático para Luís XIV, ainda pequeno, que após debelada essa revolta e assumindo a plenitude do poder absoluto, e é mais absoluto que todos os reis antes de si, porque o rei Luís XIV, ao dispensar o cardeal Marazin, não tem primeiro-ministro, governa diretamente na sua plenitude dos poderes absolutistas, ele constrói o Palácio de Versalhes e muito inteligentemente não apenas reforça a sua autoridade, com uma forte expansão militar da França, dando à França os contornos que ela tem hoje, mais ou menos, uma França que nos mapas históricos é muito mirrada, ele expande agressivamente esse território, utilizando o seu maior trunfo, que é a grande população francesa, em detrimento de outros estados, e consegue minar a nobreza ao fazer o giro da nobreza, de uma nobreza cuja sua fonte está na glória militar e no governo local, para uma nobreza cortesã que se beneficia da presença cada vez mais íntima do monarca, que as recobre de privilégios, de luxos, de altos postos na administração, de pensões, de rendas, etc., quebrando assim o orgulho da alta nobreza, transformando-a em uma casta subordinada à monarquia e ao Estado absoluto. Então, é exatamente no momento em que, na verdade, há essa contestação que virá da Inglaterra, há esse período de glória do absolutismo na França, mas a história é feita exatamente desses paradoxos, desses processos históricos muitas vezes contraditórios, simultâneos. A Batalha dos Guararapes efetivamente encerra miticamente. O Brasil vive desses mitos. A Batalha de Guararapes, que seria a união de todas as raças que viviam na colônia contra os invasores holandeses, o mito de Tiradentes, como se fosse efetivamente o grande orquestrador, e com ideias altamente progressistas, etc., para o Brasil. O Brasil vive desses mitos,
para a fabricação artificial de uma nacionalidade. A execução do rei Carlos I e a República Inglesa, dos Cromwell, né, a República Puritana, com uma ditadura militar fortíssima, severíssima, que gerou um trauma na Inglaterra sobre a forma republicana de governo. Em 1683, os cristãos libertam o cerco de Viena, encerram a ameaça territorial muçulmana na Europa. Os otomanos chegaram a sitiar Viena, seria a última grande cidade de resistência para entrar no coração da Europa, e efetivamente uma liga cristã consegue salvar Viena e impedir essa expansão, preservando aí a integridade o que outrora fora a cristandade medieval, mas pelo menos os estados cristãos da Europa. Em 1688, a Revolução Gloriosa depõe Jaime II, pró-católico, efetivamente, abertamente católico, e eleva Mary II, sua filha, e William III, seu genro, como monarcas constitucionais que assinam uma petição de direitos, que iniciam o movimento da monarquia constitucional inglesa. Nesse meio tempo, nas colônias inglesas, puritanas, inclusive, muito da colonização dos Estados Unidos são dissidências religiosas, os não conformistas, né, que sofrem perseguição da igreja anglicana, ou das diversas políticas religiosas estatais que migram para os Estados Unidos. Muitos puritanos, esses puritanos que têm uma moral extremamente rígida, às vezes dominam politicamente as cidades, e ocorre o famoso caso do julgamento das bruxas de Salem, em 1692, que mostra esse fanatismo religioso muito próprio do século XVII. Em 1694 você já tem o início, né, desse capitalismo mercantil inglês se desenvolvendo ao máximo, e desenvolvendo o seu ferramental que levará à Revolução Industrial. Você tem a fundação da Bank of England, né, o Banco da Inglaterra, em 1694. Em 1695, a descoberta de ouro em Minas Gerais, o que cria, né, um impulso fortíssimo da coroa para povoar o interior, né, e estabelecer aqui uma administração mais forte, com mais fiscalização, com mais cobrança de impostos. Você tem, em 1698, a criação da Bolsa de Londres, a Bolsa inicial de Londres, depois a London Stock Exchange seria refundada em certos parâmetros no início do século XIX. Você tem, então, em 1701, a elevação do reino da Prússia, né, do que era apenas um dos estados médios do Sacro Império, consegue se reforçar e será o estado prussiano reforçado militarmente e depois com o despotismo esclarecido e iluminista que modernizará esse estado, será o estado por excelência que liderará o processo de unificação da Alemanha, unificação política. A Alemanha, efetivamente, após a queda do primeiro Reich, do Sacro Império Romano-Germânico, será ela a fundar o segundo Reich, o Império Alemão. De 1701 até 1714, você tem uma guerra de sucessão espanhola. Uma falha na dinastia na Espanha leva a Luís XIV impor o seu neto como rei da Espanha, e isso leva a uma guerra generalizada muito para tentar conter a força cada vez mais intensa do reino da França sob Luís XIV, mas efetivamente, apesar de nem tudo correr como Luís XIV queria, o seu objetivo principal é conquistado e o seu neto se torna rei da Espanha e funda a dinastia de Bourbon na Espanha também, que é a dinastia, inclusive, que reina até hoje em Espanha. Então, você tem essa guerra forte na Europa. Em 1721, Robert Walpole é indicado o primeiro-ministro britânico, quando a dinastia dos Hanover assume o governo da Inglaterra e não tem interesse nenhum em governar, não conhece as instituições do país, não conhece nenhum inglês. Cria-se a tradição de se nomear primeiros ministros para gerir a administração, que sedimenta aí a convenção que instaura o parlamentarismo que nós temos até hoje na Inglaterra. Em 1727 trazido, né, o café para o Brasil, que será realmente a produção principal do Brasil, da nação, até dentro do século XX. De 1740 até 1748, você tem a Guerra de Sucessão Austríaca,
que divide França, Prússia, Espanha, Suécia, Nápoles de um lado contra Áustria, Reino Unido, Holanda, Rússia e Sardenha. Percebo grandes atores muito importantes, grandes potências de ambos os lados que efetivamente irão se degladiar, né, nessa busca cada vez maior por um Estado forte, economicamente estável e próspero e de reis cada vez mais poderosos, etc. Você tem de 1750 a 1777 o governo do Marquês de Pombal como esse exemplo do despotismo esclarecido, né, do iluminismo em Portugal e no Império Português, o Tratado de Madrid, que corrige as fronteiras entre a colonização de Portugal e Espanha em 1750, o terremoto de Lisboa, que arrasa a capital, a cidade de Lisboa, um terremoto seguido de um incêndio, seguido de um tsunami, no dia de Todos os Santos de 1755 em Lisboa, que destrói efetivamente a cidade, mas abre a Portugal a possibilidade do governo do Marquês de Pombal de reconstruir as cidades em moldes racionais, urbanísticos. Se você visita Lisboa hoje, você tem à beira do rio a Baixa Pombalina, a cidade totalmente projetada em quarteirões de linhas retas, ruas retas, transversais, etc. A expulsão dos jesuítas como esse fator de racionalismo e do Estado tomando para si a educação básica e tentando conter a influência da igreja em assuntos políticos e também sociais. A expulsão dos jesuítas em 1759. Os jesuítas foram expulsos em todos os países da Europa praticamente, foram inclusive suprimidos canonicamente por pressão dos reis sobre o Papa e depois seriam restaurados em 1814. Então, você tem essa perseguição geral que mostra muito o espírito da época. De 1751 até 1766, a publicação da enciclopédia como o grande marco do iluminismo, como essa tentativa de conhecimento racional, completo, questionador, antitradição, né, não religioso ou até mesmo antirreligioso, que será efetivamente a vibe, né, dos filósofos franceses e europeus. Você tem essa última grande guerra, né, antes da Idade Contemporânea, de 1753 até 1763, a Guerra dos Sete Anos, Reino Unido, Prússia e Portugal contra França, Áustria, Rússia, Espanha e Suécia, e efetivamente isso afetará muito a dinâmica das colônias, porque muitas dessas potências são potências coloniais, e isso alterará um pouco a geografia, né, da área de colonização. Em 1774 você tem a Guerra de Independência dos Estados Unidos, Declaração de Independência dos Estados Unidos, e todo o processo de criação de um sistema político, liberal, republicano, tal como nós falamos na nossa aula sobre o tema, a Constituição dos Estados Unidos, que, né, cria a Federação em 1737, e efetivamente em 1789 nós temos o início da Revolução Francesa com a queda da Bastilha, que será o tema da nossa próxima aula. Perceba como os grandes processos históricos são a afirmação dos Estados nacionais, o colonialismo, a reforma, como o Estado utiliza dessa modernidade do Renascimento e da Reforma para se auto-afirmar, e surge esse movimento também herdeiro, de certa forma, do Renascimento, mas extremamente mais intenso, que é o Iluminismo, que gera essa contestação política, social, cultural, que gera as revoluções inglesas, a independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa, que será o tópico da nossa próxima aula. Então, se você gostou dessa revisão, curta o vídeo, se inscreva no canal. Na próxima aula, iniciaremos a Idade Contemporânea, a nossa última idade da historiografia, o momento em que nós vivemos até hoje. Espero vocês lá.